Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia em Corumbá. Nós iniciamos mais uma vez nosso estudo que vai ao ar na quarta-feira à noite, no intuito e no desejo de que os irmãos cresçam e sejam edificados na palavra do Senhor. Introdutoriamente, como a gente sempre faz, eu quero desde já agradecer a você que nos dedica a sua atenção, sua audiência. Quero pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa o seu like lá no nosso vídeo e também ativa o sininho para você ser notificado da nossa produção de conteúdo e assim você não perder nenhum estudo, nenhum sermão que estamos produzindo. Curte também nossa página no Facebook, segue a nossa página no Instagram. Isso faz com que nós tenhamos melhores condições de produzir conteúdo para você. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo no livro dos Salmos. Como eu disse, eu não tenho a pretensão de expor salmo por salmo dos 150 salmos, mas tenho o desejo de trabalhar alguns salmos selecionados. Hoje nós vamos meditar então no salmo de número 3. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e juntamente comigo acompanhar a leitura do livro dos Salmos, o salmo de número 3. O salmo de número 3 nos diz o seguinte: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós humildemente nos prostramos ante Tua santa e bendita presença e suplicamos que o Senhor, por Sua misericórdia, nos encha de Tua esperança em meio às situações e tribulações que enfrentamos. Te pedimos que o Senhor continue a nos livrar de todo o mal, que o Senhor continue a livrar a nossa cidade, que o Senhor continue por sua misericórdia, trazendo cura e também consolando aqueles que, porventura, passam por momentos de tristeza. Te suplicamos, Senhor, nesse instante, dá-nos graça de sermos fiéis na exposição da Tua Santa Palavra, de modo que o Teu nome seja glorificado e que a Tua glória seja vista em nossas vidas e o Teu povo seja assim edificado. Isso é o que nós pedimos, humildes e em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos meditado no livro dos Salmos. Eu quero fazer uma revisão rápida com você. Nós meditamos nas duas últimas quartas-feiras no Salmo 1 e no Salmo 2. E como eu disse, estes dois salmos compõem a introdução do livro dos Salmos. E resumidamente, nós poderíamos dizer que eles demonstram o modo como nós podemos encontrar a verdadeira felicidade, o caminho pelo qual nós podemos encontrar verdadeira felicidade, tendo o nosso prazer na lei do Senhor, tornando-nos justos como o Senhor é justo, santo como o Senhor é santo, por meio do prazer na observância, na meditação, no deleitar-se na lei do Senhor,
que nos faz a sua imagem e semelhança, que nos transforma na imagem e semelhança de Jesus Cristo, o justo por excelência. Nós vemos também o ambiente no qual nós podemos desfrutar desta verdadeira felicidade. O Salmo 2 nos demonstra que o ambiente em que podemos desfrutar desta verdadeira felicidade é o reino de Deus, o reino do Senhor e do seu ungido, o reino do Senhor e do seu Cristo. Nós só podemos desfrutar essa verdadeira felicidade aproximando-nos de Jesus Cristo por meio da fé, reconhecendo que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso socorro. Nós chegamos então no Salmo 3, no Salmo 3, e parece que nós encontramos agora um estupendo contrassenso, porque ao falar sobre o caminho para encontrar a verdadeira felicidade, ao delinear o ambiente em que se pode encontrar verdadeira felicidade, o Rei ungido do Senhor aparece em meio à grande tribulação. O sobrescrito, ou o subtítulo desse salmo, essa parte aqui na sua Bíblia, está em itálico, como eu já expliquei ao meditar, por exemplo, no Salmo 126, esse sobrescrito, ele compõe o primeiro versículo do Salmo em hebraico, ou dependendo do tamanho dele, se ele tiver menos que 3 palavras em hebraico, ele compõe a primeira frase do versículo inicial do Salmo. Nos Salmos de Davi, dos 72 salmos que são declaradamente da autoria, da pena do rei Davi, 14 deles possuem um sobrescrito que informa a situação histórica em que Davi compôs este salmo. No caso do Salmo 3, é dito que Davi compôs este salmo quando fugia de Absalão, seu filho. O contexto aqui é da revolta que Absalão trouxe contra o seu próprio pai, e nos livros de Reis e de Samuel nós vamos encontrar a descrição dessa revolta. Absalão chegou ao ponto de envergonhar publicamente o seu pai, fazendo fugir do seu palácio em Jerusalém, e ao ponto de possuir as concubinas de Davi em praça pública diante de toda Jerusalém, dizendo que ele estava assumindo o lugar do seu pai no reino, que ele estava destronando o seu pai e que ele passava a reinar em seu lugar, mesmo Davi estando vivo. E Davi então escreve este salmo quando ele está fugindo de seu filho. Eu já vou trazer uma informação que nós vamos utilizar lá na frente. Davi está fugindo, subindo a encosta do Monte das Oliveiras e sendo apedrejado por Simei, e neste lugar ele escreve este salmo. O que é que nós vamos aprender então desse salmo? Como eu disse a você, ele parece ser um contrassenso. Foi dito nos 2 salmos anteriores, este é o caminho da verdadeira felicidade, e este é o ambiente da verdadeira felicidade. E parece que o grande expositor do caminho e do ambiente da verdadeira felicidade no livro dos Salmos, o rei Davi, o ungido do Senhor, que apontava para o seu Cristo, ou o Messias, ou ungido por excelência do Senhor, ele aparece agora em meio à grande tribulação, em meio a uma vergonhosa tribulação. E então ele escreve este salmo. Eu quero que você pense um pouco na estrutura deste salmo.
né? Este salmo é um lamento, é um dos gêneros de salmos bastante utilizados. Ele é um lamento. E basicamente, o que é que nós temos de estrutura num salmo que contém, que é dito um lamento? Esse salmo ele possui uma oração, um início no qual ele se dirige ao Senhor Deus. Se você olhar o versículo 1, ele inicia desse modo, dirigindo-se diretamente ao Senhor, num discurso direto ao Senhor. Ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele abre então a fase de lamento real, em que ele lamenta a sua própria fraqueza diante da multidão dos adversários e lamenta uma aparente ausência de Deus em salvá-lo, ou uma indisposição do Senhor em sair ao seu socorro. Em seguida, logo após o lamento, nos versículos 1 e 2, ele tem uma declaração de confiança no Senhor, do versículo 3 ao versículo 6, e ele possui no final, os versículos 7 e 8, uma petição e uma bênção. Então vamos meditar detalhadamente em cada uma dessas partes do Salmo. Como eu disse a você, o Salmo começa com uma oração, e essa oração de Davi, ela é um tanto angustiada. Ela consiste tão somente do vocativo Adonai, ou na realidade, a palavra que aparece aqui é o próprio nome pactual do Senhor, aquele nome que tornou-se impronunciável, que nós chamamos o tetragrama, que na leitura nós lemos pelo pronome de tratamento Adonai, ou Senhor. Então, na sua Bíblia está escrito com as letras em caixa alta, todas maiúsculas, fazendo referência ao nome cuja pronúncia perdeu-se em hebraico. Então ele começa simplesmente a sua oração com esse vocativo. É diferente de uma oração cultica, em que nós abrimos a nossa oração fazendo toda uma frase de adoração ao Senhor. Exemplo, nós começamos a orar dizendo: Senhor nosso Deus, bendito és tu desde toda a eternidade para toda a eternidade. Nós expressamos o nosso louvor ao Senhor. Este é um tipo de oração que nós fazemos no culto. A ideia aqui desta oração é da oração de um homem angustiado, que necessita colocar diante do Senhor o mais rápido possível as suas súplicas. E então ele simplesmente dirige o seu discurso de modo rápido, direto, angustiado, dizendo: Senhor! E ele então começa o seu lamento. Como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. A ideia de Davi é: meu filho não está se revoltando contra mim sozinho. São muitos os que se aliam a ele. São muitos os que se levantam contra mim. São muitos dentre o meu próprio povo, dentre o próprio povo que me aclamou no dia de minha coroação. Dentre este povo, são muitos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem: não há em Deus salvação para ele. Preste bem atenção. Essa é uma das palavras-chave deste salmo. A palavra salvação, ela vai ser repetida dentro deste salmo por 3 vezes. A primeira vez, Davi a coloca na boca dos perversos que se levantam contra ele, dizendo: não há em Deus salvação para ele. A ideia desta frase é como que os seus adversários dissessem: nem Deus o livrará das nossas mãos. Nem Deus o livrará
das nossas mãos. Não há em Deus salvação para Davi. Ele não vai escapar das nossas mãos. Dentro desse lamento, Davi expressa a sua fraqueza, de modo ele sai, a sua fraqueza nesta situação está plenamente exibida. Ele sai de dentro de sua casa, ele sai de dentro do seu palácio, ele deixa o seu trono, ele sai escondido, disfarçado, subindo a encosta do Monte das Oliveiras, e mesmo assim ele é reconhecido, ele vai sendo apedrejado enquanto foge. Note a fraqueza. O rei da nação está sendo apedrejado pelo seu próprio povo. Está sendo apedrejado por um daqueles que aclamou no dia de sua coroação. Ele está sendo apedrejado e ele se esconde do seu próprio povo. Ele foge do seu próprio povo. Ele então aqui reconhece a sua fraqueza, reconhece a multidão dos seus adversários, a quantidade de adversários que surge contra ele, e lamenta principalmente: Deus parece estar distante dele. O Deus a quem diz que serve parece estar distante dele, parece não ouvir a sua oração, parece até que os seus adversários estão certos. Não há em Deus salvação para ele. Mas o Salmo continua dentro do seu gênero, e depois de expressar esse lamento, Davi agora expõe sua confiança no Senhor. Veja que o versículo 3 começa com uma ideia adversativa. Na nossa língua ele começa com uma conjunção coordenada adversativa, dizendo porém, ou simplesmente mais, ou todavia. Note que ele vai novamente dirigir sua oração ao Senhor no mesmo vocativo, mas agora ele está depositando, ele está fazendo uma pública profissão de fé no Senhor Deus. Ele então diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Note bem, a palavra que aqui é traduzida como escudo, ela traz a ideia do escudo, de um tipo de escudo que era usado na batalha, que levava, que fazia com que aquele que o utilizava se refugiasse dos golpes que poderiam surgir, das espadas, das lanças ou das flechas dos inimigos. Era literalmente um refúgio. Ora, a confissão de fé dizendo: porém tu, Senhor, és o meu escudo, é semelhante a dizer, como os filhos de Corá dizem no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio. Aqui nós temos uma íntima conexão do Salmo 3 com o Salmo 2 e com o Salmo 1. O Salmo 2 termina dizendo: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Ele traz com essa palavra, o Senhor é o meu escudo. Ele traz a mesma ideia de dizer: o Senhor é o meu refúgio. Ele está confessando que o Senhor reina soberanamente sobre a sua vida. Mais que isso, ele diz que é no Senhor em quem ele se gloria, que toda a glória do seu reino vem do Senhor, e que é o próprio Deus quem não permite que ele ande de cabeça baixa,
Pelo contrário, muito embora, note o contraste agora na vida de Davi. Ele está, volto a lembrar, ele está subindo a encosta do Monte das Oliveiras, humilhado, sendo até apedrejado pelo seu próprio povo. Mas neste salmo, ele deposita, nesta parte do salmo, ele deposita de tal modo a sua confiança no Senhor, que ele diz: o Senhor é a minha glória, o Senhor é quem me enche de glória, é quem exalta a minha cabeça. A ideia é de que, mesmo em meio a tão grandiosa humilhação, Davi anda de cabeça erguida. Ele então, reconhecendo que Deus é o seu refúgio, ele dirige a sua oração ao Senhor. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. A ideia aqui é que Davi pudesse, inclusive, olhar para o monte fronteiro ao Monte das Oliveiras, o Monte Sião, onde estava montado o tabernáculo do Senhor. E ele então ora, direcionando a sua oração para o lugar em que Deus fez habitar o seu nome. E Davi então tem a certeza de que o Senhor não apenas ouve a sua oração, mas o Senhor responde a sua oração. E então, após essa grandiosa declaração de fé, ela não é meramente teórica, é uma declaração de fé essencialmente prática. Veja, Davi agora diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Pense um pouco. Se você estivesse cercado de todos os lados por seus inimigos ferozes que atentam contra a sua vida, você conseguiria dormir tranquilo? Pense um pouco. Qualquer problema que nós temos que parece fugir um pouco do nosso controle, tira o nosso sono. Se você já se viu apertado em dívidas, uma das primeiras coisas que some é o seu sono. Você deita e você não consegue dormir porque você começa a pensar: o que é que eu vou fazer para pagar isso que eu devo? Se você passa por problemas de ordem de saúde na sua família, você logo perde o sono. Não está mais no seu controle. E você começa a dizer: o que é que Deus vai fazer para nos livrar desse problema? Como que Deus vai trazer cura? Será que os médicos serão capazes de curar? Será que os remédios farão efeito? Note bem, qualquer coisa nos tira o sono. Qualquer coisa que nos tire a tranquilidade faz com que venhamos a perder o sono. Note bem, Davi parece trazer um contrassenso. Ele está fugindo e ele diz assim: eu me deito e logo pego no sono. Uma outra coisa é, você está no meio de uma guerra, você sabe que o elemento surpresa sempre conta a favor do seu inimigo. Você vai buscar sempre um modo de estar continuamente vigilante. Você não pode simplesmente pegar no sono. Você não pode simplesmente apagar. Como eu digo a respeito dos meus que quando dormem bastante, eles não apenas dormem, eles morrem por algumas horas, porque pode cair a casa, pode o mundo acabar, que a pessoa não acorda. O ponto que eu quero ilustrar aqui é quando você está numa situação de aperto.
de insegurança. Você pode até cochilar um pouco, mas você não pega no sono. Mas por que é que Davi enfatiza isso daqui? Davi está colocando, expressando a sua confiança no Senhor de modo prático. Veja, do modo como Deus nos criou, Ele nos criou com a necessidade do sono, e com uma necessidade de um sono tal que nós ficamos momentaneamente inconscientes e vulneráveis. Porque nós não somos como passarinhos, por exemplo, que eles dormem pela metade. O que é que eu estou querendo dizer? Os professores de biologia, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, mas algumas espécies de pássaros que eles dormem do seguinte modo: durante uma parte da noite eles dormem com o hemisfério direito do seu cérebro, enquanto o hemisfério esquerdo permanece atento às movimentações do ambiente, e ele então descansa o hemisfério direito do seu cérebro. Em seguida, mais ou menos na metade da noite, ele inverte a situação. O hemisfério esquerdo, que estava atento, passa a descansar, e o hemisfério direito fica agora alerta. Eu não sei se você já criou passarinho em casa, ou se você já dormiu em casa de parente que criava passarinho na gaiola. E ao dizer isso, eu quero deixar claro que eu não estou incentivando ninguém a criar passarinhos nas gaiolas, mas eu não sei se você já observou que quando você levanta durante a madrugada para beber água, alguma coisa assim, parece que o passarinho nunca dorme, porque ele está sempre atento. Na realidade, essa é a situação. Ele tem o privilégio de usar a divisão do seu cérebro para descansar por parte. Ele então descansa uma parte e depois a outra, para que ele também possa dormir estando vigilante. Deus não nos fez assim. Nós não conseguimos dormir e estar vigilantes ao mesmo tempo. Ou nós dormimos, ou nós vigiamos. Qual que é o ponto aqui? Davi coloca a sua confiança de tal modo no Senhor, que ele diz: eu deito e pego no sono, e acordo porque o Senhor me sustenta. Ele está dizendo assim: eu descanso plenamente no Senhor. O Senhor é o meu refúgio. Ele é quem vigia por mim. Ele é quem me guarda. Nada me acontecerá, porque eu descanso no Senhor. Ele então afirma que isso faz com que ele não tema nem mesmo os milhares do povo que tomam posição contra ele. A multidão de seus inimigos não é nada diante do Deus a quem ele serve. A ideia então de Davi aqui é expressar a sua dependência no Senhor, porque se não fosse a vontade do Senhor também guardá-lo, não adiantava a quantidade de vigias que ele pudesse ter, não adiantava ele passar noites e noites acordado. Os milhares do povo viriam contra ele e o derrotariam. Mas Davi confia então no Senhor. Como eu disse, ele não apenas professa essa fé de boca para fora, de modo teórico, ele vive esta fé na prática. E então ele caminha para a última parte do salmo. Ele lança agora diante do Senhor uma petição. Novamente ele utiliza o nome pactual do Senhor, né? Levanta-te, Senhor. E pela segunda vez a palavra salvação, ou a palavra desta mesma raiz, não agora o substantivo, mas o verbo vai surgir no salmo, desta vez na boca de Davi. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu.
Note que ele está fazendo uma petição, e essa petição ela é dupla. Ele suplica que Deus o salve, ele suplica que Deus demonstre que a afirmação que os seus inimigos fizeram, ela não é verdadeira. Ele pede que Deus demonstre que Deus não o abandonou, que há sim salvação para ele no Senhor seu Deus. Ele então diz: salva-me, Deus meu. E como que é essa salvação? Como que ele pede que Deus processe essa salvação? Ele diz: pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. A petição de Davi é dupla. É que o Senhor não apenas o salve, mas que o Senhor dê também a justa punição contra os seus inimigos. E ele finaliza o salmo com uma bênção. Do Senhor é a salvação. Pela terceira vez, essa palavra é repetida no salmo. Do Senhor é a salvação. E sobre o povo do Senhor, sobre aqueles que pertencem ao Senhor, está a sua bênção. Note bem. Vamos agora a algumas aplicações neste salmo. Este é um salmo indiretamente messiânico. Note. Tudo que é expresso na vida de Davi como um ungido do Senhor, no ofício, ocupando o ofício real, apontando para os ofícios de Jesus Cristo, o ofício real, profético e sacerdotal. Tudo que acontece na vida de Davi, de algum modo, aponta para Jesus Cristo. Nós não temos aqui meras coincidências. Note bem. Do mesmo jeito que Davi, angustiado, subiu a encosta do Monte das Oliveiras, fugindo dos seus inimigos, Jesus Cristo sofreu profunda angústia no Monte das Oliveiras. Jesus Cristo chegou a dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Tem algumas diferenças, obviamente. Davi está angustiado pelas consequências dos seus próprios pecados. Fora dito a Davi que a espada não se apartaria da sua casa, da sua família. E o que é que levou a toda essa situação? Você lê o livro de 2 Samuel, você vai relembrar a história de que um dos filhos de Davi, Amnon, violentou a sua meia-irmã, também filha de Davi, Tamar. E Tamar era irmã de Absalão, o filho de Davi, que se revolta contra Amnon e principalmente revolta-se contra Davi, porque Davi aparentemente não busca punir Amnon. Absalão vai então e mata Amnon. E novamente Davi também não parece fazer muita coisa, até que essa revolta de Absalão volta-se contra o próprio Davi. E note mais alguns detalhes. Absalão seria tido como aquele que reinaria no lugar de Davi. O nome que Davi dá para ele, como eu já expliquei outras vezes aqui na igreja, na cultura judaica, o nomear é algo bastante importante. Não é meramente buscar um nome bonito para colocar no seu filho. É expressar o caráter que você deseja que o seu filho expresse. E então, Davi o chama de Avshalom. Em hebraico, é a junção de duas palavras. Av, que significa pai, e Shalom, que significa paz.
A ideia de Davi é fazer de Absalão o pai da paz. Note, o reinado de Davi foi um reinado imerso em guerras, e o desejo de Davi ao nomear Absalão era que Absalão fosse aquele que desse para Israel um reino de paz. Mas é Absalão, o pai da paz, quem está trazendo a guerra para o seio da família de Davi. É quem está se revoltando contra o seu pai, a ponto de humilhá-lo publicamente, fazendo-o fugir do seu próprio palácio. Nesta terrível situação, como eu disse, Davi está sofrendo as consequências dos seus próprios pecados. Não é assim com Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu no Monte das Oliveiras a angústia que era destinada a mim e a você. Jesus Cristo sofreu no Monte das Oliveiras o inferno que era destinado a mim e a você. Ele sentiu uma profunda angústia na alma, angústia que nós deveríamos expressar em face dos nossos pecados. Angústia que nós deveríamos viver na certeza de que os nossos pecados nos afastam, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Essa angústia deveria nos levar a clamar para que Deus nos salve, como Davi faz aqui. Salva-me, Senhor. Ela deve nos conduzir ao reconhecimento de que Deus é o único que pode nos salvar dos nossos pecados, que o Deus que se fez carne, habitou entre nós, manifestou a sua graça e a sua verdade. Esse é o único que pode nos trazer verdadeira salvação. Não há outro caminho para que encontremos salvação a não ser em Jesus Cristo. E por que é que eu falei que a palavra salvação é tão importante aqui? Em hebraico, a palavra que aparece aqui traduzida como salvação, ela é o próprio nome de Jesus Cristo em hebraico. Qual que é a ideia aqui? É de que, embora muitos dissessem de Davi, não há em Deus salvação para ele, Davi reconhece que no seu Cristo, no ungido do Senhor, há sim salvação para ele. Na realidade, o ungido do Senhor é o único caminho para a salvação. E por meio do seu ungido e da aliança na qual o ungido do Senhor nos coloca, fazendo de nós que não éramos seu povo, o seu próprio povo, por meio dessa aliança, a bênção do Senhor alcança aqueles que verdadeiramente fazem parte do povo de Deus. Meu querido irmão, você agora pode estar pensando assim: e onde fica a felicidade? Onde fica a paz para o servo de Jesus Cristo? Felicidade e paz não são medidas pela ausência de tribulações ou de conflitos. Muito pelo contrário. Para o servo de Jesus Cristo, felicidade e paz são encontradas em todo e qualquer lugar, mesmo que seja em meio à tormenta. Eu quero lembrar você que este refúgio de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor, caminhando para as angústias que eu me referi que ele sentiu no Monte das Oliveiras, ele fez aquele grandioso último discurso contido no Evangelho de João. E ele, no meio desse discurso, ou no início desse discurso, ele nos diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
E ao fim desse discurso, ele nos lembra que estas coisas ele nos disse para que tenhamos paz nele mesmo. E então ele nos lembra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E mais, ele na realidade conclui esse discurso com a maravilhosa oração sacerdotal, na qual ele ora, inclusive, por mim e por você, as ovelhas de um outro aprisco, que não o aprisco do povo judeu. E nessa oração, ele pede não que o Senhor nos tire do mundo, mas que o Senhor nos guarde. E eu quero que você entenda o seguinte: não há oração de Jesus Cristo que não seja respondida. Diferente de mim e de você, que o Senhor olha para nós dizendo: vocês não sabem orar como convém, vocês dependem que o meu Santo Espírito interceda por vocês, para que as orações de vocês cheguem ao meu trono. Não é assim com Jesus Cristo. Ele, como um homem, como eu e você, ele ora ao Senhor, mas a sua oração ao mesmo tempo revela a sua grandiosa divindade e a sua relação com Deus Pai, fazendo com que ele mesmo responda a sua oração. E eu quero que você tenha então a certeza: se você de fato faz parte do povo de Jesus Cristo, se você de fato depositou sua fé em Jesus Cristo e por meio da fé você participa da grandiosa aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, se você é parte do povo de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, guarda você. O Senhor nosso Deus guarda você. Isso não quer dizer que você não terá aflições, que você não vai passar por problemas. Utilizando inclusive a aflição que nós temos passado em nossos dias, isso não quer dizer que o coronavírus não vai, por exemplo, se abater sobre a sua casa. É possível. É um vírus que se abate sobre ímpios e sobre justos, indistintamente. Mas o que eu quero dizer é que ainda que ele se abata sobre a sua casa, que ainda que ele venha a ceifar a sua vida, a sua segurança não está nas coisas deste mundo, não está no lavar das mãos, não está na quantidade de álcool gel que você estocou, não está no isolamento que você está vivendo. De modo algum. A sua segurança deve estar no Senhor. E a sua segurança de que o Senhor é quem nos sustenta é que deve nos fazer atravessar esta vida tenebrosa que se descortina diante de nós. A segurança que temos em Deus é que deve nos fazer caminhar em tranquilidade no meio de tanta instabilidade que nós vivemos, no meio de um mundo que ainda está descobrindo como passará a ser depois dessa pandemia. Eu quero então levar você a olhar para Jesus Cristo e a encontrar nele a fonte de todo refúgio. Eu quero levar você a olhar para Jesus Cristo e dizer: o Senhor é o meu escudo. Eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é quem me sustenta. Eu acordo porque o Senhor
é quem cuida de minha vida. Eu acordo porque o Senhor é que não permitiu que os meus inimigos me dominassem durante a noite. O Senhor é quem cuida de minha vida. Se isso é verdadeiro na sua vida, eu quero lembrar você, deixe de lado a ansiedade, descanse no Senhor. Ele é quem te guarda, Ele há de te proteger, segundo a sua graça. E ainda que Ele resolva não te proteger e te resolva conduzir por meio de tais aflições, o Senhor está ao seu lado. Deposite nele a sua fé. Creia em Jesus Cristo. Encontre a paz que excede a todo entendimento. Lembre-se, no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, nos disse Jesus Cristo. Ele venceu o mundo. Porque Ele venceu, nós também somos mais que vencedores. E isso deve, então, encher nosso coração de esperança e do desejo de proclamar a segurança que encontramos na salvação em Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe e encha os nossos corações de esperança. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós humildemente te damos graças pela Tua Palavra, pelo modo como a Tua Palavra nos ensina que precisamos descansar em Ti, que devemos descansar no Senhor. Te suplicamos, Pai, remove do nosso coração toda a ansiedade e insegurança e nos faz verdadeiramente depositar em Jesus Cristo a nossa fé e encontrarmos a paz que excede a todo entendimento, para que então vivamos para a Tua glória. Isso é o que nós te pedimos, humildes em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a você que nos ouve, que nos assiste, a você que segue o nosso canal. Quero pedir mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, por favor, deixa o teu like, ativa o sininho para que você seja notificado. Nos segue também na nossa página no Instagram e curte a nossa página no Facebook. E em toda essa situação que vivemos, continuemos orando e jejuando ao Senhor, buscando que Ele sare a nossa terra. Que Deus assim nos abençoe. Um forte abraço. Estamos fraternalmente despedidos.